E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Rocket Talk aqui. Fala, Dogrão. Fala, Felipão. E aí, senhores? Bom? Bom demais, Você e vocês? tá bom? Firme? Firme e forte, igual o palanque no Firme a banhado. novela. Dá pra ver que é interior, né? Bom. Tem sotaque aqui? Aqui Maringá é interior, né? Tem. Você acabou de falar o sotaque aqui em Maringá. É, É o interior. Interior porta, né? pra você. Balão. Pra você é ok isso. Aqui, Mas a gente vem em outro aqui a gente lugar. fala balão, né? Muita gente fala rotatório. Fala É balão. bom pra falar inglês nosso sotaque. Facilita muito. É o sotaque britânico lá, né? Exatamente, a gente vai falar door, pronto. É verdade, né? Já conversou com um britânico? Já conversei com o britânico. Felipe é do mundo, mano. Caramba, hein? Felipe, ele tava falando agora cedo pra mim dos amigos turcos dele. Turco? Turcos. Vai, eu mostrei. Ele precisava fazer uma cirurgia, né? Com os turcos Então. de cabelo. Na Turquia. É. É mais Bora, barato bora, que aqui, vai. mais barato que aqui. Vamos lá, vamos lá. Bora. Pessoal, então, ó, a gente vai falar hoje sobre um tema aí, não, uma estatística bem... O que aconteceu, velho? Falar sobre um tema. Não, o que tá acontecendo? Ah, mano, não tá de rir. Boa. Bora. Pode ir, fica à vontade. Se você Tá quiser tudo ir no bem. meio... Mas vamos falar, é que ele falou assim, vamos falar sobre um tema. E deu Parece uma pausa de- aí na minha cabeça, foi muito longa. Debate político, né? É, porque a gente tem que fazer um podcast pra devagar só. Não, Vai ser é oferecimento, água Água. torneiral? Não. Bora. Desculpa, vai, vamos voltar. Hoje a gente tá focado, né? Hoje Hoje, tá a gente tá focado. A gente vai falar sobre uma estatística hoje da Forest, né? Que diz que 80% das empresas não utilizam seus dados, ou os dados, para gerar insights. Insights, tá? Eles falam insights, não decisões. Primeiro eu queria saber, pelo básico ali, diferença entre insight e decisão para vocês. Vamos À vontade. fala. Fala aí. Não, por favor, Deixa não. ele falar. Fala Ele que quer ele- pôr ele- na caramba. mesa, né? Cara, insight, pra mim, tá? Isso aqui não tem ciência, mas vamos lá. Insight, pra mim, é quando, analisando algum dado, eu tenho uma ideia. Boa. E uma decisão é o que eu faço com esse insight. Boa. Então, pô, beleza, tive uma ideia, preciso Decisão é o fazer final uma do insight, estratégia né? comercial. Agora, eu vou colocar isso de pé ou não? Eu tenho que tomar a decisão do que eu vou fazer com aquela informação. Então, tem informação, isso me gera um insight, e aí, como que eu vou tomar minhas decisões, executar minhas estratégias por meio desses insights, né? Aí é a etapa final. Seria um caminho ali. Então, dado, Com certeza. dado, informação, insight e decisão. Concorda? Exatamente. Isso. Quer complementar alguma coisa? Já resumiu, já. Pra mim? Não, mas é... Idem. Não, o que eu ia falar sobre insight é que você tem milhões durante o dia. É. Durante, sei lá, uma manhã de trabalho, você tem várias ideias. Só que você não executa todas elas, né? Eu falo assim, tem uma estatística que diz que o ser humano toma em média cerca de 35 mil decisões. Imagina- Decisões. Olhando informação. Imagina aí os insights, né? Porque dados a gente tem em todo momento aqui, mas imagina quantos insights. Exemplo claro disso. Você tem o seu carro. Você está olhando o painel dele e viu que tem combustível, tá no meio tanque. Sabia que é um dashboard, tá? É um dashboard. dashboard. Um dashboard. E aí você tem esse insight. Pô, tem que abastecer. É, isso. Só que você não abastece hoje, vai abastecer sexta-feira. Você por tomou uma exemplo. E se decisão. você não abastecer, vai dar pane seca. É, e aí- Então também não escolher Gera uma coisa consequência. já é uma escolha, né? Exatamente. Pode Mas tragar é bomba, tem várias consequências. Né? Exato. Era isso? Era isso, obrigado. Valeu, pessoal. Então tá. Então a gente começou ali pelo básico sobre essa questão ali, diferença entre insight e decisão, tá? Agora levando mais a fundo ali, por que você acha que as empresas hoje não... Que a gente só fala assim, 80%. Cara, 80% é um valor muito expressivo, é uma porcentagem muito expressiva. Alta, né? Muito alto, Sim. concorda? Por que vocês acham que as empresas, né, esses dados corporativos não estão sendo utilizados? Por que vocês acham que isso acontece? Né? No último talk a gente falou sobre cultura. Será que é por causa da cultura ou porque são dados não estruturados? A gente fala também sobre, daqui a pouco, dados estruturados e estruturados. Na visão de vocês. Cara, pra mim é um mix, porque assim, a cultura, ela tem uma premissa de que eu tenho os dados. E aí eu tenho que ter uma cultura data-driven para eu tomar as decisões baseadas em dados. Tá. Agora, para mim também tem um outro ponto, que 80% das decisões ali, das empresas não tomam decisões baseadas em dados, certo? Certo. Entra nesse ponto que você falou. Será que meus dados estão organizados? Será que eu consigo utilizá-los? Será que eu estou gerando dados, mas eu não estou nem armazenando eles no lugar correto? Então, para mim também passa por um outro momento, que é
se eu estou conseguindo usar os dados que eu estou gerando, né? Porque a gente gera dados a todo momento, qualquer coisa que a gente faz. É dado. Um e-mail é um dado, a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas eu estou gerando informação com esse monte de dado que eu tenho? Qual que é a volumetria de e-mail que eu tenho? Quantos e-mails saem por dia? Quantos e-mails eu recebo? Como que isso é distribuído dentro de um time? Será que tem como otimizar alguma coisa? E a gente tem ferramentas hoje para fazer isso, né? Que são os process mining. Como é que eu faço uma mineração dentro dos meus processos? E por aí vai. É turco. O cara fala, tô falando turco. Mas assim, Vai começar a falar Pra mim é mandarim daqui a pouco. a cultura, obviamente, ela impacta, mas também tem esse ponto. Será que eu estou sabendo usar todos esses dados que eu tô gerando no meu dia a dia? Será que primeiro eu sei acessá-los? É uma outra questão que para mim entra aí. Fica a reflexão, né? Estou tendo acesso a esses dados? É que tudo é cultura. Tem aquela célebre frase, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, assim, você tem que criar a cultura para poder fazer isso acontecer. É verdade. Então, a gente estava falando uma coisa agora há pouco que é legal, né? Que algumas empresas começaram no ramo familiar, elas profissionalizaram os executivos. Nessa profissionalização de executivos, vem uma outra cultura de profissionalização de vários temas, né? Inclusive olhar para dados. Então, quando a gente fala profissionalizar a empresa, profissionalizar a gestão, o principal é olhar o dado para gerar insight. Quando você fala que 80% das empresas elas não geram insights, né? Eles não estão utilizando, na verdade. Elas não usam dados para gerar insight. Então, né? aproveita só 20%. Então, assim, é porque muita coisa é construída na base do feeling. E aí a gente É. entra naquele tema da operação, né? E não tá errado construir na base do feeling. Né? Eu acho que, o cara que tá lá na... Vamos pegar um cara da o obra. Felipe comentou sobre a gente no último talk, porque o cara tem um senso que ele conhece o negócio. Eu acho que a ideia empírica ela é muito boa. No momento que você... Por exemplo, hoje a gente já fez 200 projetos, certo? Então eu sei quanto demora um ETL, uma conexão. Tem uma estimativa de tempo, né? Então o cara, ele vai pode ser pelo feeling, só que hoje a gente tem que usar o dado para poder armazenar essa informação e falar, como eu posso melhorar a minha eficiência? Exatamente. Então eu não posso ficar sempre demorando, sei lá, 1 ano para terminar uma etapa. Tenho sempre que melhorar essa eficiência. Então eu tenho que gerar uma informação, gerar uma capacidade ali para poder reduzir esse tempo e melhorar a eficiência operacional e a empresa crescer. Sim. Hoje, quando as pessoas elas falam que só 80% gera em cima de feeling, né, de esses insights em cima de coisas que não são dados, elas estão só se mantendo, só sobrevivendo. Então, elas não estão melhorando a eficiência em momento algum. Não sei. Posso estar errado. Tá. Separei uma pergunta aqui sobre... Tá. Você quer complementar? Não, posso dar errado, né? Você tá se isentando de responsabilidade. Não, mas é um pouco do que a gente falou, né? O feeling é importante, cara. Ninguém conhece mais o negócio do que o próprio empresário, o negócio dele. Então, tenho feelings, mas como é que eu uso dados para garantir que esse meu feeling tá me levando pro caminho correto, né? E isso que para mim é importante. Concordo com essa fala. Porque o cara, ele, de certa forma, vamos pegar uma empresa que tem 30 anos de mercado. Nossa. O cara fez a vida inteira dele. Resistiu ao tempo, né? É a maior prova. O cara sobreviveu ali. Será que a gente está passando de uma era... Será que a gente está passando de uma era de... A gente fala assim, 30 anos de empresa, né? Eu vejo muita empresa que tem essa questão ali do dono, tá ali, e agora tá passando por filho. Você acha que a gente está passando por uma fase de transição entre essa... de empresa pai para filho, alguma coisa assim? Tá mudando bastante. Bastante Acho sucessão que familiar, com certeza. tem muito, né? Eu percebo muito disso acontecendo. É uma era. Pega assim, por exemplo, tem muitas empresas, vou pegar a nossa geração, né? Geração anos 90. Nós nascemos nos anos 90, beleza. Só que muitos pais fizeram as empresas nos anos 80, 90 ali. E agora essa galera dos anos 90, a galera que estou com a gente, por exemplo, tá assumindo empresa. Eu percebo. E aí, então assim, e essa galera tá levando coisa nova, tecnologia e tudo mais. Eu percebo a Carol fala muito com gestores, eu tô assumindo a empresa do meu pai e eu vejo que tá tudo perdido, papel e blá blá blá, eu preciso organizar. Acho que Uma cabeça diferente. É um salto muito grande. Só que os caras fizeram uma empresa de 30 anos e aí, cara, vai juntar o feeling com informação e vai... Tem que respeitar. Esse é o ponto. Antes de querer ensinar, a gente tem que aprender, né? Sim, e quando a gente fala com um cara que tem 30 anos de empresa nas costas, o cara... é entender o que ele fez e a gente ajudar a poder levar num melhorar alguma coisa, né? futuro, exatamente. Aí é o que você fala, né? Parar de olhar retrovisor e olhar pra brisa, né? Sim, exatamente. Então tá. Separei uma pergunta aqui que fala sobre contextualização de dados, tá? Então, questionando ali como que as empresas geralmente, hoje de modo geral,
coletam, armazenam esses dados, né? E quais são os tipos de dados, principais tipos de dados hoje coletados. Aí eu quero que vocês já emendem a questão ali dos desafios, tá? Que as empresas têm para gerar esses insights. Boa. Eu começo? Claro. Então vamos lá. Cara, coleta de dados, né? Qual que é o jeito mais fácil que vem na minha cabeça para exemplificar isso? Se a empresa tem um RP, ela está coletando dados do processo dela como Quer dar um exemplo mais específico, segmento, alguma coisa assim? Isso quer desenhar um cenário? Um case. Tá com Case? frio? Que um case. Não tô com frio, não. Vamos criar um Tá um case. frio aqui, liga o ar no 22. Não, tá 12 graus lá fora, né, cara? Mas aqui dentro tá frio, pô. Não, Tá calor. tá. É uma boa. Vamos lá, vamos pensar na própria Rocket. Vamos falar da nossa empresa, né? Pensando nesse case. A gente tem um funil de vendas. Dentro desse funil de vendas, a gente já começa a gerar dados a partir dali. Quem são as pessoas que se interessaram pelo nosso produto, como que esse cara está se comportando no funil, como é que ele interagiu conosco, por aí vai. A partir do momento que ele entrou nesse funil, a gente vai conversar com ele, entender se faz sentido o nosso produto com ele, e ele vai ser cadastrado dentro do nosso sistema. A partir do momento que ele foi cadastrado, se tornou um cliente, assinou o contrato. Em toda essa etapa eu estou Gerando informação. gerando dado. É. Pô, mandei o contrato pro cara, quanto tempo demora para assinar, qual que é meu lead time de assinatura. Tudo isso está me gerando dados, depois eu vou gerar informação, vou gerar esses insights. Tá aqui dentro de casa, a gente tem um momento que eu tenho que emitir nota fiscal, então eu tenho que cadastrar isso no meu sistema contábil, fiscal, eu tenho que transitar isso com a minha contabilidade, aí partindo para um outro lado. Então tudo isso vai me gerando dados. Isso são dados estruturados que a gente está falando até esse momento, porque eu consigo, em todas essas etapas, organizar isso dentro de uma tabela de dados. Então, eu tenho um banco de dados e eu tenho uma tabelinha lá que vai ter uma coluna, nome do cliente. Mas se Vou ter o quiser segmento emendar do sobre a cliente, questão de CNPJ, dados estruturados e não estruturados, vou Eu ia colocar. falar isso. Então, assim, todas essas etapas, eu gerei dados estruturados. Então, eu estou coletando dado dentro do meu processo comercial. Então, primeiro ponto, eu vou coletar dados dentro de um processo. Posso coletar fora? Posso, normal também, tem como você fazer, mas tudo na vida é um processo, né? Eu vou ter um começo, um meio e um fim. Então eu vou coletando isso, vou salvando isso nas minhas tabelinhas. Tudo é um forms. Tudo é um forms na nossa vida, né? Não tem como fugir. E depois disso eu vou pegar toda essa informação que foi gerada e vou analisar ela. E aí eu vou usar as ferramentas de análise de dados para isso. Eu vou usar Power BI, Python, R, e aí vai. Tem uma infinidade de coisas hoje, né? A tecnologia evoluiu muito. Então, gerei dados, armazenei eles em bancos de dados, esse tipo de coisa. Tem empresas que são gigantescas. Tem empresas que têm... Vamos pegar a instituição financeira, a Caixa Econômica. Esses caras têm 200 milhões de clientes, literalmente. Sim. Todo mundo Então, que tem uma poupança Então, no tem um momento CPF. da pandemia que passou, todo mundo teve lá. O Caixa, não lembro o nome agora. Caixa Aqui, se não me engano, que era o aplicativo. Acho que eu falei o nome errado. acho que é. Caixa tem. Caixa tem. Todo mundo teve aquele momento. Então, assim, imagina o tanto de dados que esses caras têm armazenados ali que eles conseguem trabalhar. Ali você já está indo para um momento de ter um lake house, de ter um data warehouse. Então muda a maneira de você armazenar ele. Mas no final do dia, tudo é estruturado. Sim. Tem tabelinhas que tem todas essas informações. Elas podem ser complexas em relação a como elas estão organizadas, como que elas se relacionam, mas elas estão ali. Só que também existem outra parte dessa coleta de dados. Se a gente faz uma ligação, essa ligação é gravada, isso fica armazenado em algum lugar. Agora, uma ligação, ela é um dado estruturado? Não. Dados de voz, eles vão ser dados não estruturados. Porque a maneira que ele vai ser armazenado... O que é uma ligação gravada no final do dia, né? É uma matriz. É uma matriz de dados que está tudo aquilo e a maneira que ele transforma aquilo depois em voz, né? E isso é um dado não estruturado. Então, você tem outras maneiras de trabalhar esses dados. Se a gente for pegar trabalhos... Por exemplo, com texto. Trabalho textual também muitas vezes vai ser não estruturado. E por aí vai. Uma nota fiscal. Uma nota fiscal. Eu posso ter ela de maneira não estruturada também. Posso ter ela de maneira estruturada, mas cada um pode fazer de um jeito, por exemplo, né? Você tem muitos protocolos. Eu posso ter uma nota fiscal por XML, que é uma maneira fácil da gente estruturar aquela informação. Mas no momento que ela virou uma imagem, e eu não tenho uma nota fiscal, eu tenho uma imagem de uma nota fiscal, que é diferente. Mas você acha que com a IA isso não vai mudar? Porque, por exemplo, a gente já tem transcrição de áudio. Então, imagina o cara, uma ligação, ela é transcrita, cai numa Só que não tem padrão. Aí identifica ali, tipo, palavras-chave específicas e aí trata... Perfeito. Aí, beleza. Ela tá exatamente pegando um dado não estruturado e transformando em estruturado. Então, isso é uma transformação. A IA, ela né? Ela pega ali uma ligação de voz, que tem um dado não estruturado, e por meio do algoritmo dela, ela vai conseguir transformar aquilo numa estruturação de dados. Você tá usando isso, Léo? Ele Gravação de reunião? Uso. E aí... Eu tava usando, mas eu parei, porque tava
que acontecia? A gente tava usando uma IA para poder fazer uma pauta, né? Elencar as pautas ali e tudo mais. Ela é muito boa quando você faz a reunião em inglês. Porque o que acontece? Ela é uma IA que a estrutura dela é com a linguagem. Ela tá na estrutura em inglês. Né? Uhum. E aí o que Sempre acontece? começa em inglês, Você começa a falar em português, Ela não vai... ele traduz para inglês e retraduz para português. não fica coerente. Aí é melhor você ler a pauta em inglês. Daí. Aí você consegue criar muitos agentes, né? É, Mas assim, falando de coleta de dados, pra mim é isso, cara. Você tem um processo, dentro desse processo você vai coletar os dados, falando desse case da Rocket no final do dia, né? Do nosso processo. Eu coleto até o momento que o cara se tornou um cliente. E depois continuo coletando dados. Como é que eu tô me relacionando com esse cliente? Como é que eu salvo isso no meu CRM interno? Como é que depois eu posso criar uma régua de relacionamento? Tudo isso tá armazenado em bancos de dados. E aí tem uma parte de dados não estruturados, que é o maior desafio de uso, e aí sim a IA hoje entra para nos ajudar com isso, de como que eu pego esses dados não estruturados e também transformo eles em informações que eu posso usar para minha tomada de decisão, né? Antigamente, só pegando uma carona nisso de voz, né? Quando você trabalhava em call centers, você tinha pessoas que ficavam escutando as ligações. Até hoje você tem muitas empresas que trabalham assim, que ficam escutando a ligação para ver se tá dentro do script esperado. Eu trabalhei, chamava setor de monitoria. Setor de monitoria. Setor de Tem setores de qualidade que fazem isso. Então, pô... É quase uma corregedoria, né? Daqui a pouco é tipo isso. Cara, imagina ficar ouvindo o dia E, inteiro. cara, você tem pessoas para fazer isso. Por quê? Porque o dado era não estruturado. Hoje você tem tecnologia que te ajuda a pegar isso e pegar palavras. Pô, será que o cara falou alguma coisa que ofendeu o cliente, ou o cliente falou alguma coisa que ofendeu o meu atendente? Você consegue trabalhar ali com a IA para ela escutar aquilo, né? No final do dia ela tá pegando aquela não estruturada ali, transformando em dados e fazendo análise conforme o comparativo. É igual um mapa de uma nuvem de palavras. Quase ali. Vamos simplificando, seria isso. Então, hoje você tem mecanismos para trabalhar esses dados não estruturados. Legal. E, cara, a gente gera muita informação. Você pegar, hoje indústria 4.0, já se fala de 5.0, né? Agro. Tanto de sensor gerando informação a todo momento. O grande desafio das empresas hoje é como é que eu uso isso tudo. Aí Foxication. Que é o que a gente está acabando de falar no nosso tema aí, né? Eu tô desperdiçando muito da informação, dos dados que poderiam gerar informação para mim. Ele está sendo desperdiçado. É uma coisa que a gente fala, né? Um BI tem que ser simples. A gente tava falando esses dias. Cara, o BI hoje, ele tem tanta informação coletada que às vezes você tem BI aqui dentro que tem 40, 50 telas. Só que não usa. Então, o cara vai usar 2, 3 telas, que é o que vai gerir a empresa dele ali e tudo mais. Não, se trabalhasse isso numa governança, por exemplo... Ali, porque daí cada um atuando numa parte é diferente, mas é a mesma pessoa solicitando vários... Tem muita informação e a pessoa quer usar tudo, mas não usa, cara. Então, assim, vai usar a partir do momento que você vai tomar uma decisão. E daí, por exemplo, cara, vou mexer no meu RH. Então, aí sim, você vai olhar para um BI de RH e talvez trazer uma tela ali. Mas é o que eu falo sempre. Eu começo aqui, Felipão, sempre fazendo análise no Excel. Se ela se tornar... Rompendo barreiras, fazendo análise no Excel. Mas a gente falou sobre essa questão. A partir do momento que um indicador que eu analiso... Aí eu começo a virar recorrente. Posso colocar no BI, entendeu? Aí, por exemplo, pegar o nosso BI interno. O BI interno tem 8 telas. E ele passa por todas as áreas. Cada área é uma tela. E a partir do momento que eu começo a ficar recorrente aquela análise, que eu vou pegando aquela informação, eu falei, vou ter que colocar isso no BI. Porque daí eu não preciso mais perder tempo fazendo Excel. Tem que saber para que você vai usar, né? Esse é o grande ponto. A ideia é que, as empresas, às vezes, elas estão usando BI, fazendo acontecer e tudo mais, só que elas têm tanta tela, tanta informação, tanta coisa que não gera decisão nenhuma. Boa. Você acha que esse número tende a diminuir com o tempo, essa porcentagem de 80%? Porque assim, você fala, a gente vive numa era que é muita informação, né, cara? É que o mundo tende a ficar minimalista, né? Para isso. Por exemplo, conforme as áreas vão surgindo, as coisas vão surgindo no mundo, você vai hypar aquela... Vamos falar de IA, por exemplo. IA tá hypadíssimo. Já que esse vídeo é para ser atemporal, mas quem estiver assistindo em 2045 saiba que nesse momento já tava hypado. Às vezes a IA já tá falando. Agora talvez já foi dominado pela singularidade. Sim. Então, assim, só que a IA igual o Planeta Mexicano, mais fácil. Você tende a consumir muito no início daquilo que é lançado. Depois ela entra numa linha
de constância, né? O BI é a mesma coisa. Eu acho que ele foi para a informação, o dado e tudo mais. Ele entrou numa linha de, pô, tenho muita coisa, tenho que usar isso aqui de alguma forma. Só que agora ele vai entrar num platô, né? Ele vai entrar numa constância ali e a pessoa vai entender que ela não precisa usar tudo de uma vez só. Então aí sim os insights vão começar a ser derivados de dados numa maior frequência. Porque hoje, realmente, a galera, eu tô acompanhando algumas palestras que a galera tá falando de IA, só que não tem nem dado estruturado, entendeu? Só que a galera tá jogando Excel lá no ChatGPT para ver o que acontece. Nossa. Então, assim, e o dado tá passando, velho. O dado tá não estruturado da empresa dele. Se ele quiser ter eficiência, ele vai ter que estruturar isso em algum momento. Sim. Só que são passos, são steps ali que a gente Então, precisa. vamos suportar você que você é uma empresa gigante, o pessoal lá de Analytics fala, Léo, a gente está dos 100% dos nossos dados, 80% está caindo fora, a gente aproveita 20%. Que práticas, né, você poderia adotar para que tentasse diminuir essa porcentagem hoje? Ah, cara, quebrar em áreas, em blocos e olhar isso mais micro, não macro. Governança? Não é governança. Porque assim, você vai ter que entender, por exemplo, esses 80% a empresa como um todo está gerando informação. Então você tem que olhar para onde não está consumindo informação. Por exemplo, é minha área de operações. Trabalhar uma árvore ali, começa por baixo, ver... Porque geralmente comercial está consumindo, porque tem dado estruturado, igual o Felipe disse. Financeiro está consumindo. Quais são as áreas que vocês percebem que mais geram dados hoje? Comercial, né? Comercial, marketing também, né? Gera muito. Que você tende para você, né? Esse marketing assim. Não, gera muito. Você é um cara que usa muito informação. Gera muito. Operações de gerar informações, eu acho que operações... É o maior. Dependendo do segmento, obviamente, mas assim, a área de operações gera muito. Imagina dentro de uma instituição que atende uma carteira grande de clientes. Cada interação que esse time teve com o cada cliente bloquinho mexido, Serviço bancário, você que tem experiência. Porra, cara, que isso, imagina. Dentro de uma área de cartões, por exemplo, imagina cada transação que um cartão está fazendo ali, tanto que você está gerando. Pega qualquer operadora de cartões ali, uma Visa, uma Master, dentro do Brasil, imagina quantos plásticos esses caras têm. Para cada transação que ele gera, ele tem a transação do cliente, depois você tem como que essa transação impactou lá numa rede card da vida, a maquininha de cartão do cara. Então, cada transação ela vai ramificar de uma maneira gigantesca. Então, assim, a área de operações tende a gerar... Os caras precisam analisar isso. Com certeza. Precisa. Imagina uma empresa que usa essas informações para conceder o crédito. Então, também a informação, ela vai... Ali, além do dado gerado, a informação, além do insight interno para mim, eu ainda posso usar isso para outros fatores. Eu posso, num birô de crédito do Serasa, você imagina o tanto de informações que esses caras trabalham, né? O time deles ali de curadoria dessas informações, né? Hoje em dia você tem empresas muito grandes que têm esses times de curadoria, é para garantir a qualidade dessa informação que está sendo gerada, como é que eu estou usando ela. Aí, pegando uma carona nisso que o Léo falou, né? Do uso dos dados. Tem muito disso. Onde está o meu gap hoje? Qual área que eu não estou usando? Qual área que gera dados e que eu não estou usando isso para tomar minhas decisões ou para pelo menos gerar insights? Acho que a tratativa começa por aí. Então é quebrar, né? Tem uma frase que eu uso, aprendi na carreira aí, fatiar o gorila, né? Então, como que a gente fatia esse gorila para entender aonde que eu vou atacar primeiro, né? Porque o problema é grande, eu tenho 80% de desperdício. Agora, cara, vamos fatiar isso aqui e entender aonde a gente pode atuar. Que às vezes aí é uma pessoa, entendeu? Que, por exemplo, uma pessoa que coordena a área de operações. Pô, tem que entender por que não tá usando. Né? E aí você vai entrar na cultura. No final do dia a gente volta. Na nossa conversa, né? O podcast tá circular, né, cara? São pessoas. O problema são das pessoas. E as soluções são das pessoas. O Felipe falou sobre isso. Tem que fazer, cara. Tudo vai se resumir a pessoas. Capacidade ali, tomar decisão. E aí, pegando carona na tua pergunta também pro Léo, de como que é isso pro futuro? Cara, é muito difícil, porque pensa bem, a gente, nos últimos anos... Agora eu não vou me recordar, depois eu me comprometo no futuro a trazer a fonte. A informação. Mas que nos últimos, acho que 5 anos, foi gerado mais dados do que nos últimos 2015, 2020. Eu vi essa notícia, no LinkedIn. Toda
a tonelada de informações de dados que a Em gente está 2 gerando... anos gerou, tipo, É. acho que em 30 anos, alguma coisa Cara, assim. Então, é muito eu vi, grande. eu vi. É. Era tipo assim, na história da É, humanidade, humanidade, até é. determinado prazo, a gente começou a gerar mais dados do que na história da humanidade inteira. Cara, será Porque é um que não exponencial perigo? absurdo isso. Isso só aumenta. Cara, Pro futuro isso só aumenta. vocês veem como um perigo, alguma coisa assim? Cara, você fala de fluxo de queixo, ter muito dado e ter uma paralisia por análise. Não acho que Sei lá. Cara, não acho que um problema é você não saber o que fazer, entendeu? É assim, ó. Aí você vai começar a criar uma ansiedade pelo uso dessas informações, Pode ser. entendeu? A gente tava falando de burnout que agora a há pouco, sociedade né? mais conectada, ela A gera gente já esse não tipo de vive ansiedade, né? A galera, assim, uma ó, geração de ansiedade hoje, né? piora, né? Então. Então, assim, imagina você recebendo informação toda hora. O que eu faço? Você não tem informação sobre o seu corpo, certo? Ah, Aí você coloca o Apple Watch. O Apple Watch, ele começa a gerar informações ali e fala, cara, sua glicemia tá baixa, aí você come uma coisinha para aumentar. Aí, ó, sua glicemia tá alta, você come um negocinho para reduzir. Você nunca vai conseguir acertar o tom. É melhor que você não visse isso, entendeu? É. Porque seu corpo vai se adaptando. Imagina a pessoa vendo dado o tempo todo e tentando consertar problemas pequenos. Eu acho que a informação, ela tem que vir num ponto para você gerar uma decisão de mudança. E não para corrigir coisas corriqueiras. Sacou? E as pessoas, elas usam para formas diferentes essas informações. O dado, a informação, ela olha para aquilo e fala, pô, eu tenho que acertar, por exemplo, vamos supor aqui, a Carol tem uma meta, certo? Uma meta mensal. Imagina se ela olhasse todo dia a meta e falar, cara, eu preciso acertar. Ela ia gerar uma ansiedade sim. e a consequência disso é a não venda. Entendeu? Porque, cara, isso é fato. Se você começar a ter ansiedade por um problema, a não resolução é o resultado mais óbvio, né? É que você fica paralisado, que é a análise Que é o- paralisada. Ela acaba deixando o cliente de lado ali, de dar atenção ali. No que é fim, sim, realmente... vai paralisar. E aí ela fica preocupada com o indicador. E eu acho que vai piorar muito, porque as IAs estão aprendendo e gerando mais dados, né? Então, assim, vai piorar. Piorar não, né? Aumentar o número de dados, de informações. É. E pra mim, assim, o principal ponto Trocar aí... paralisia por análise por paralisia por ansiedade, né? Também. Acho que Do dado, né? Do Da dado. informação. Tanta informação. E, cara, e é isso que o Léo falou. Cara, isso é muito louco. Tipo, tem muita gente que às vezes chega e fala o seguinte: não, eu quero fazer um projeto de dados e tem que ter dados em tempo real. Daí você fala, cara, legal, não, beleza? Você toma a decisão. Muitas vezes eu preciso ter um dado em tempo beleza. real. Vamos supor que de novo, vou voltar para o Meio time de pagamento. operações. Meio de pagamento é assim. A gente, inclusive, a gente tem um cliente que tem o Ele tem dados em BI, stream, sim. que é o pessoal ali da operação, acho que do estoque, né, alguma coisa assim. E conforme eles vão bipando, Vão você já tem bipando, os vai dados em aparecendo stream. aí o gestor precisa ver se tá saindo a Porque mercadoria ali. Esse ou não. cara precisa. Então, assim, se eu tenho um time de operação de fraude, contra fraude, né, no caso. Não um time de operação para fraudar. Imagina se for, contra fraude. se for D mais um. Se eu tiver um D-1 ali, cara, já era. já Então era. eu preciso de dados em stream. Agora, pô, eu tenho um time aqui. Posso pegar um time de comercial. Ou o meu time de analytics que está usando informações para fazer um algoritmo de clusterização, por exemplo. Eu não preciso de dados em tempo real. Eu posso pegar dados do último mês, do mês fechado, dos últimos X meses. Que não vai mudar, né? Então, antes de qualquer coisa, as pessoas têm que entender para que ela precisa daquela informação, né? A Exatamente. gente, muitas vezes, quando começa a conversa com os gestores, empresário, gestor de empresa, toda conversa nossa começa, para que você precisa? E às vezes é até chato, né? Porque muitas vezes a pessoa procura achando que a gente tem a fórmula mágica, mas a fórmula mágica a gente não tem. A gente tem meios para alcançar o que a pessoa precisa, mas o que ela precisa. E eu consigo ajudá-la a entender. Mas muitas vezes a gente tem que ter esse primeiro momento de entender o que A precisa necessidade, né? para eu saber se esse dado está capturado ou não, para daí sim eu conseguir entregar uma ferramenta para ela, seja um BI, seja construir um algoritmo, ou arrumar a infraestrutura dela para ela começar a capturar esse dado que ela não tem, para no final das contas a gente conseguir diminuir esse percentual aí, né, de 80% para 50%, para 40%. Se a gente vai usar todos os dados que a gente gera para tomar decisão, eu acredito que nunca, né? Até porque só vai aumentar. Só. E de novo, eu não preciso. O exemplo da glicemia. Eu preciso ficar olhando minha glicemia todo Não. dia? Da hora. Cara, eu vou fazer o exame de sangue a cada 6 meses ali, vou vendo se tá tudo certo, eu vou tendo um acompanhamento. Você não precisa Então, corrigir isso toda hora. Pra que eu preciso, né? O porquê. Agora, se eu já sou uma pessoa de idade e eu preciso começar a acompanhar mais de perto a minha saúde, aí sim, diferente. eu vou começar a olhar esse negócio de uma maneira mais próxima de um real time ali, o near time, né? O mais próximo possível. Enfim, pra mim tudo começa pelo porquê, né? O porquê que eu preciso daquilo. Aí eu vou trabalhar para reduzir esse percentual, entender. Às vezes, os 20% que eu tô usando ali de tomada de decisão já me gera 80% do meu valor. É o paretinho básico, né?
Sempre é um Pareto. Mas, Cara, vejo uma ganância Tem nos que caras. quebrar. Eu preciso de dado real, tempo real. cara, pra quê? Mas é porque também acontece que as coisas, elas vão... Por exemplo, eu lembro disso acontecer, acho que o Felipe vai lembrar do caos. Uhum. A pessoa tava com... Ela tinha um BI só para mostrar para os outros gestores que ela tinha um BI. Sim, sim, sim. Então assim, para abrir o BI Tá, e falar, ó, isso aqui, ó, analise em tempo real. beleza. Então assim... Posso fazer uma pergunta técnica? Por favor. Condições técnicas para ter o dado em tempo real. Dados em É stream. uma dúvida que a gente sempre tem aqui, né? Ah, mas, nossa, mas dado em tempo real é possível mesmo? A gente mostra que é possível, porém existem algumas condições. Consegue resumir de alguma forma? Cara, vamos lá. Já apertou sem te abraçar. hein? Apertou sem abraçar, mas não, dá. É. Cara, primeiro ponto, né? Começa na captura. Então, eu tenho mecanismos de capturar esse dado em tempo real. Vou pegar o exemplo desse nosso É no cliente. papel. Não tem como... Pô, meu processo é Com a capturar... câmera pelo- lendo o negócio. Posso fazer? Posso. Vai desenvolver um algoritmo de visão computacional que vai capturar o negócio. Agora. Mas, enfim, primeiro, eu tenho que capturar esse dado em tempo real. Uhum. Então, eu tenho ferramental para isso. Eu tenho lá um negócio que bipa a informação e eu consigo mandar isso para algum lugar integrado ali? Tenho. Pô, então, beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa ter tecnologia para tratar essas informações. Então, eu bipei ali, eu estou usando alguma coisa de RFID, por exemplo. Estou capturando uma informação, uma aproximação. Esse sensor, para onde ele está mandando a informação? Eu já peguei um projeto que a pessoa queria analisar dados fotovoltaicos em tempo real. Só que o sensor de fotovoltaico, ele não tinha cabo de internet. Você tinha que colocar um chip 4G Caraca. para ele mandar as informações para um lugar. Então, assim, equipamento tinha, ele capturava os dados em tempo real, só que esse negócio não era conectado numa internet. Você não tinha uma Entendi. internet de alta qualidade. Entendi. Então, eu não vou conseguir mandar esse dado. Vai ver um servidor do lado. Quase isso. Foi colocado um cabo de rede. Deu certo. Consigo mandar essa informação de algum jeito? Consigo. Agora, como é que eu recebo essa informação e armazeno ela dentro do meu banco de dados ali? Qual banco de dados eu vou usar para conseguir trabalhar essa informação em tempo real? E qual ferramenta eu vou usar para mostrar ela em tempo real? Então, passa um pouco sobre isso, né? Tem a questão das requisições também, né? A gente fala cada banco tem uma quantidade de requisições. Sim, sim. Eu não posso usar Vocês me explicaram banco. isso já. Que aí, geralmente, tem limite, né? Sim. Senão você vai ficar batendo ali Mas informação aí no banco é a forma de você conectar, entendeu? É a forma de você armazenar. Porque, por exemplo, se eu entendi. coloco isso dentro do banco do meu RP, por exemplo, e meu RP, as pessoas estão usando ele no dia a dia. E aí eu tenho um BI fazendo consultas em tempo real nesse meu RP. Cara, minha derrubar. arquitetura vai cair. Vai bater informação lá e... Provavelmente não meu vai- banco vai cair, porque Entendi. toda hora ele vai estar mandando uma requisição, um select, fora o pessoal batendo nele. Felipe é Tô bom mandando em- informação, sou bom em derrubar banco. É que Mas Quer derrubar banco, fala com ele. Não, Fala pelo comigo. amor- não, pelo já amor- apresentei alguns. hoje em dia ajudo a não derrubar, né? Aprendi a não, derrubar e hoje em dia eu ensino a não derrubar. Mas a parada é que a Mas pessoa hoje passa ela tá por isso. qualquer consulta que fazendo RP é a mesma coisa, tá consultando. Então, imagina milhares de pessoas fazendo Então, isso. cara, passa por isso. Desde o meu processo, eu tenho que ter ferramenta, eu tenho que mandar isso para algum lugar. Esse lugar que eu tô mandando tem que estar preparado para conseguir. Então, se o cara gerar as realmente tiver requisições. necessidade, uma operação, ele tem que criar uma infraestrutura ali à parte. Idealmente, sim. É. Realmente, Você pode é o colocar ideal. no mesmo ambiente? Pode, mas você tem riscos aí. Entendi. E de novo volta no porquê. Não é boa Se prática, eu preciso isso em tempo real para fazer uma análise de operação, jogo no ambiente separado. Vou analisar essa informação. Ao final do dia eu quero mandar isso para o meu RP, para ter um controle de uma ficha de produção de quanto que foi produzido. Legal, você faz uma carga para o seu RP disso Legal, depois. Então, você pode segmentar as coisas. Hoje o mundo não é mais do monolítico, né? A gente tinha antigamente, dentro da arquitetura de software, todos os softwares eram monolíticos. Então, era uma construção de um bloco único. Hoje em dia, você trabalha com microserviços. Então, que é justamente para isso. Você vai criando filas de microserviços. Você vai desagrupando as coisas, né? Elas não estão agrupadas. Você pode ir separando elas e fazendo elas se comunicarem, né? A mágica hoje... Hoje é ser essa. modular, né? Tudo é muito Cara, modular. hoje o caminho é esse, que você ganha muito, né? É muito mais fácil. Pô, imagina se eu preciso trocar isso. E tá Nossa. tudo dentro de um RP. E todo mundo sabe o parte que é se trocar um RP. Nossa, você vai ter uma dor de cabeça gigante. Se eu modularizo isso, né? Se eu faço essa quebra e trabalho com isso por uma API ou de outra maneira, pô, é muito mais fácil eu conseguir fazer esse tipo de alteração. Show de bola aqui. Nossa, tá esperei. Dei nada pra essa resposta. Entregou Você pode colocar entregou assim, tudo. Você pode colocar assim no título do podcast. E muito mais. Tem muito mais. Vim em busca do cobre e encontrei o ouro. Olha só. Então tá. A gente fez uma reunião agora disso, né? A API, a gente pode fazer uma alteração no sistema,
com a API aberta e criando um módulo separado. Exatamente. O né? sistema URP ele não entrega isso, mas a gente consegue criar uma aplicação que se conecta com o RP e faz o que precisa fazer por fora e depois manda para o RP. Entendi. Então, hoje em dia é o caminho mais fácil, inclusive, né? Menos custoso. O gestor entender, então a gente vai, a hora que chega, né? A gente vai realmente entender a real necessidade hoje de como você precisa daquela informação. E aí a gente vai te dar estratégias ali da melhor forma para tratar esses dados. Rocket é uma empresa de dados, de informação, né? Independente de como a gente vai trazer isso. Exatamente. Acho que é isso. Quer complementar alguma coisa? A gente falou Cara, sei lá. bastante. É um tema que dá para ficar aqui muito. Acho que todos os Dá. temas que a gente traz, a gente É que a consegue. gente pode viajar Então, em... vamos ter que quebrar uns 2 podcasts, É. rapaz. Já deu Faz, assim, gravação. faz parte 1. Parte 1, parte Parte 2. um, parte Não, dois. não. Tem que não. fazer um teaser. Um trailer. Não, mas não precisa não, aqui é direto. Tá? Mas acho que é isso. Quer complementar alguma coisa? Isso aí, mano. Tranquilo? Cara, conta com a gente. Se tem algum tipo de problema relacionado a dados, a gente consegue ajudar. Seja estruturar, Show. seja montar dados em stream, que é tempo real, seja criar BI, seja colocar um time de cientistas de dados para te ajudar, como é que modela isso. É Pro isso. futuro, a gente tá aí. Hoje o que mais Traz pra aparece vocês. sempre vai ser BI, né? Porque é uma coisa de rápida entrega. Uhum. Porém, cara, tá chegando muitas demandas para nós aí de estruturação disso tudo, né? Não estruturação, não a gente criar um servidor, né? For lá, colocar a plaquinha, não. Não, é outra Mas é forma. a gente ajudar as empresas a estruturar essa informação, esse dado para gerar uma informação conforme essa necessidade das empresas, a gente vai melhorando a visualização deles na informação. Então, gerar essa informação mais aderente, mais gestacional para os gestores. Então, assim, tudo isso a gente está bolando e quer levar cada vez mais essa eficiência para os nossos clientes. Show de bola. Felipe, Léo, valeu. Valeu, Douglão. Tá? Tava... Toda semana estamos aqui falando sobre dados, tecnologias novas, né? A gente vai trazer também em breve. Às vezes já vai ter lançado. Microsoft Fabric, né? O Fabric aí tá no mercado. Então, tá vindo com tudo também, tá? Então é isso. Esse talk tá disponível no YouTube, nosso canal, e também no Spotify. Para quem quiser tá dirigindo aí, ouvindo, fique à vontade também. Fechou? Valeu, moçada. Então não se esqueça de compartilhar, escrever. Tá o telefone tocando. Não, O telefone tocando, não é o meu. não é o do Itaú meu, Nubank, né? não é o meu, não. Ó, não fala aí. Não esqueça de então, compartilhar, curtir, comentar. Tem alguma dúvida? Pode falar com a gente está total à disposição para te atender e mostrar como que funciona toda essa atuação da Rocket na parte de inteligência de dados. Fechou? Fechou. É Tamo isso, junto. pessoal. Um grande abraço. Valeu, Nos vemos falou. no próximo vídeo. Tchau.